Então, bom dia a todos, bom dia àqueles que nos estão agora a ver online ou nas plataformas digitais, redes sociais. Eu queria, antes de mais, agradecer a presença de todos. Já fizemos aqui a oração do grupo. Vamos então passar diretamente à palavra do dia, que é uma palavra que se encontra aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus 16, e vamos ler do 21 até ao 26, ok? Então vamos a isso. Só por aqui. O som não zero. E vamos avançar então para a leitura. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma. Amém. Amém, irmãos. Isto é uma palavra difícil do Novo Testamento. Não são todas os trechos que se pode-se considerar trechos difíceis. Eu costumo dizer que o Novo Testamento é de muito fácil entendimento, principalmente o Evangelho, não é? Mas esta passagem é uma passagem difícil, não é? Porque vemos aqui Jesus a chamar a Pedro de Satanás. E quando lemos isto, muitas vezes ficamos intrigados porque é desta reação tão dura, não é? De Jesus para Pedro. E é interessante dedicar-nos sobre isso porque é realmente algo que nos toca a todos. O título da palavra de hoje é Pedro, nós, e vamos já ver porque é nós, e quando a compaixão é satânica, ok? Então, em Mateus 16, o contexto é que Jesus estava a perguntar aos seus discípulos quem as pessoas diziam que ele era, não é? Quem as pessoas dizem que eu sou? E eles respondem, não é? E Jesus depois pergunta aos próprios discípulos: E vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro dá a resposta corretíssima, não é? Que diz que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirma que ele só podia saber aquilo se Deus lhe tivesse revelado. E Pedro fica ali inchado, não é? Tipo, Deus me revelou. Eu imagino que ele deva ter ficado muito contente, o Pedro, e ali, tipo, olhar para os outros, tipo, até com alguma superioridade, imaginemos. Mas, logo a seguir a isso, Jesus conta o que vai acontecer consigo e o Pedro diz lá, Senhor, não te aconteça isso, e é repreendido veementemente, sendo mesmo referido e chamado o nome de Satanás. Ora bem, afinal, porque é que Jesus foi tão duro? Será que aquela compaixão que nós vimos de Pedro, não é? Porque vamos ser realistas, Pedro parecia, Senhor, que não te aconteça isso, Senhor. Então Pedro até parecia estar a ter compaixão do Senhor pelo que ele ia passar. Mas ele é repreendido veementemente, não é? E Jesus mostra que ele está completamente errado em ter aquele tipo de compaixão.
E isto é interessante. Eu imagino que vocês possam questionar porque é que isto aconteceu. Vamos ver, então. Depois das palavras de Jesus dizendo então o que é que lhe ia acontecer, parece natural, não é? Que Pedro estivesse horrorizado com o que ouviu, não é? Vai ser preso, açoitado, cuspido e morto pelos fariseus, não é? Aquilo para nós parece-nos perfeitamente razoável, aquela compaixão. Assim, à primeira vista, acho que nenhum de nós aqui acusaria Pedro de seu Satanás, não queres que Jesus morra? Satanás! Não é verdade? Parece assim uma coisa. Ai de mim, não é estar ali a dizer aquilo. Oh Pedro, seu Satanás! Pronto. Então, alguma coisa se passou. Porque nós sabemos que Pedro claramente amava Jesus, não é? E imaginar o que Jesus disse é bem possível que lhe tenha causado um transtorno, que ele tenha dito ao Senhor, por favor, isso nunca. Tu és só fazes o bem, Senhor. Tu és tão bom, por que é que vai acontecer isso? Nenhum de nós aqui pode culpar Pedro de ter essa reação, não é? Em princípio, parece que não. Se calhar no lugar dele, como eu digo aí nos slides, teríamos feito exatamente a mesma coisa. Nós não íamos pensar, sim, isto que ele disse é o que está na Escritura, no Velho Testamento, que tem que lhe acontecer. Então está certo, Jesus está certo. Eu imagino que nenhum de nós, naquela altura, ouvir isso, que Jesus, se calhar consternado a dizer aquilo, se virasse para ele e dissesse, muito bem, senhor, é isso mesmo, está escrito, tem que acontecer, não é, senhor? Então, nenhum de nós, se calhar, fazia isso e fazia o que Pedro fez. Mas mesmo assim, Jesus o condena. E condena-o terrivelmente, não é? Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Como eu digo aí, era demais para o dia feliz de Pedro. Pedro estava a ter um dia espetacular. Eu aposto que ele caiu para o chão. Coitado do Pedro. Mas isto, amigos, como eu digo, é Pedro, nós também. E vamos já ver porque nós também. Mas primeiro vamos ver porque é que Jesus chama ao Pedro Satanás. Ok? Vamos ver primeiro. Não foi então Pedro motivado por uma sensível preocupação compassiva por Jesus? E, aparentemente não entenderíamos de outra forma, não é? E Jesus não culpa os sentimentos de Pedro, mas os sentimentos ele não culpa, mas sim os seus pensamentos. Reparem, não é? Tu pensas nas coisas dos homens e não nas de Deus. Você não está pensando nos assuntos de Deus. Os sentimentos não eram o problema, eram os pensamentos. A tradução, não é, dessa palavra, phoneris, não é, que está no grego, aponta para uma disposição de mente, uma atitude ou padrão mental. O assunto em questão não vem da perspectiva de Deus, e sim do homem. O homem não imagina que aquilo possa acontecer a Pedro. E Jesus, como nós vamos ver, aproveita isto para dar-nos uma grande lição. Esta é das passagens mais importantes para nós, por incrível que pareça, dos ensinamentos de Jesus. Porque é sobre esta passagem, como nós vamos ver, que muitos caem e que ficam terrivelmente aprisionados por Satanás. Portanto, não se admirem com a dureza que Jesus usou. Em primeiro lugar, porque nós sabemos que Satanás, provavelmente, e Jesus ao fazer isso, influenciou de certa forma o pensamento de Satanás. Satanás, com certeza, andava sempre à volta de Jesus e dos discípulos. Satanás sabia que estava a jogar a sua própria existência na vinda de Jesus a este mundo. Satanás perseguia sempre de forma espiritual, sem ser visto, mas com certeza andava sempre a observar o comportamento de Jesus. Tudo o que Jesus fazia,
Satanás era prioritário para ele, porque era o reino dele que estava em causa enquanto Jesus pisou aqui. Nós temos que ter essa consciência. Satanás diretamente perseguia Jesus Cristo para todo o lado. Então é bem possível que tenha influenciado os pensamentos de Pedro para que Pedro fizesse aquilo, por isso é que Jesus diz isso. Mas não só. Nós, quando vimos a primeira aparição de Satanás, nós também o vemos como? No Jardim do Éden, quase como o melhor amigo da Eva, não é? Ele chega a Eva e, então, Eva, está tudo bem? Minha querida, então foi verdade que Deus não vos deixa comer das frutas todas do jardim, não é? Ele até diz todas, não é? Tipo, esse Deus, cuidado com esse Deus. E ela diz, não é bem assim, é só uma fruta. E ele começa a acalmar a ansiedade dela. Ele tem uma conversa super agradável, parece um melhor amigo, quer que ela seja livre, não é? Satanás diz, comam da fruta, serão como ele. Ele não quer que vocês comam, porque se comerem, vocês não vão morrer. Não, qual é isso de morrer? Não, vocês vão ficar igual a ele, um deuses. É o melhor amigo do homem, Satanás. Assim, aparentemente. Tanto é assim que eu ainda outro dia vi um programa no History Channel sobre aquele alienígenas do passado, em que estão a dar essa passagem, não é? Com o Satanás ser um dos alienígenas do passado, que foi o libertador da humanidade. O alienígenas do passado diz que Satanás, afinal, não era mau, era bom, porque Satanás deixou que a Eva comesse a fruta proibida. E assim ela viu o bem e o mal. Então Satanás é que era o bom. Satanás não era o mau. Ou seja, era o melhor amigo do homem. E isto é cantilena, não é? Que nós ouvimos todos os dias nesses meios que nos querem levar a fazer crer que Satanás, afinal, é um dos bonzinhos. Hoje em dia vemos uma série na TV, na Fox, não é? E na Netflix, que é Lucifer, que Lucifer é um gajo porreiro. É um cara legal, como se diz no Brasil. Lucifer é um cara legal. Ele até faz o bem. É nosso amigo. Pronto. Então, porquê que ele é nosso amigo? Porque ele pensa nas coisas que são do interesse da carne, do homem, e não na perspectiva das coisas espirituais, nas coisas de Deus. Portanto, quando Jesus chama Satanás a Pedro, no fundo, ele tem razão. Primeiro porque Satanás provavelmente influenciou os pensamentos de Pedro para que ele falasse assim. E pronto, e Jesus aproveita isso. E segundo, porque a compaixão de Pedro, como nós vamos ver, é uma compaixão na vertente do que ele vê a nível humano e não a nível espiritual, não é? E vamos já perceber também porquê. Pronto. Então, voltando um bocadinho atrás, não é? No Jardim do Éden, quando a Eva corrige Satanás sobre Deus, que não era todas as árvores que ela não podia comer, não é? Não são todas. O que é que ele faz, não é? Ele começa a acalmar a ansiedade dela. Ela não devia negar algo assim a ela mesma. A fruta que ela quer é a fruta que ela precisa. E Deus não tem assim uma boa razão para afastá-la dela. Segundo o que Satanás diz. Então, que Deus tenha misericórdia de ti, Eva, porque a fruta é boa. Realiza-te, descobre o teu potencial. Satanás faz sempre isto connosco. Sempre. Então, temos que ter muito cuidado, não é? E com Pedro, o que é que aconteceu ali? Como eu disse, ele deve ter trabalhado imperceptivelmente aquelas maneiras que a gente às vezes tem pensamentos malignos e temos que os controlar, todos nós temos, não é? E Satanás deve ter imperceptivelmente controlado os pensamentos de Pedro, manipulando então um bom impulso, um bom sentimento, um sentimento de pena de Jesus pelo que ia acontecer, não é? Então, da boca de Pedro saiu exatamente o que Satanás queria que ele dissesse ao Senhor, não faças isso, até porque Satanás
já por esta altura devia andar a perceber que se Jesus ia ter que passar por aquilo, ele tinha que fazer tudo para que ele não passasse, não é? Tinha que o tentar de todas as formas para que Jesus não fosse para a cruz. Porque se Jesus fosse para a cruz, Satanás já devia estar a ver o que é que ia acontecer. Então ele tinha que conseguir de todas as maneiras fazer com que Jesus desistisse dessa ideia. Então houve ali aquele sentimento do Pedro de compaixão. Compaixão por Jesus. Mas, irmãos, era uma compaixão satânica. Não partiu de um ponto inicial de Deus. E a compaixão é algo, uma emoção humana, certo? E é louvável que a gente tenha compaixão pelas pessoas, compaixão por quem está a sofrer. Isso é louvável, não é? Mas se for moldada e direcionada pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que é o certo. Mas Pedro não apresentou algo assim. Nós sabíamos, o Velho Testamento, e hoje sabemos perfeitamente, que Jesus tinha que ir à cruz. Se Jesus não fosse à cruz, ele não podia pagar os nossos pecados. Não havia outra solução para pagar o pecado que não fosse a morte. Estava escrito na lei. Jesus nasceu sob a lei e tinha que cumprir a lei. Ok? Havia uma lei. E Deus não pode ir contra a sua própria lei. Então alguém tinha que pagar o pecado com a morte. E o pecado de todos nós. Então a cruz era necessária. Ou seja, aquela compaixão que Pedro teve ia contra o que Deus idealizou como sendo a libertação da humanidade. Por isso era uma compaixão satânica. O que é que quer dizer Satanás? Adversário. O significado da palavra Satanás é adversário. Então era uma compaixão adversária ao que Deus queria. Ok? Por isso era satânica. Para que Jesus cumprisse a sua missão, era necessária a cruz. Isso estava escrito. E Pedro, ao dizer não te aconteça isso, estava aí contra isso. Ou seja, era uma compaixão teoricamente louvável, mas satânica. Ok? E agora, vamos ver um exemplo atual. Porque começa a chegar onde eu quero, que é a nós. E nós vamos ver a quantidade de vezes que temos compaixões satânicas e não na perspectiva de Deus. Por exemplo, vamos ver aqui. Defensores do aborto apresentam sempre a sua posição. Vamos falar do aborto. É algo que devemos ver hoje. Que é atual. Os defensores do aborto apresentam sempre a sua posição como uma posição compassiva. Não é? Eles opõem-se, no fundo, a que as mulheres sofram, coitadinha, da mulher, ela não cria, ela é pobre, ela já não tem condições de ter mais um filho. É ou não é? É isto que nós ouvimos nas posições pró-aborto hoje em dia, não é? Aqueles que se opõem ao direito ao aborto, os cristãos, não é? Eu nem diria ao direito ao aborto. Eu sou contra o aborto e faria de tudo para que não abortasse. O direito, num mundo como este, que as pessoas têm que levar até ao fim o que querem fazer, o direito nem é tanto o que eu me oponho. Eu oponho-me ao ato do aborto. Mas aqueles que se opõem ao ato do aborto, não é? Como não têm, segundo os que defendem o aborto, compaixão pelas mulheres em crise. Não é? E claro que nós temos uma resposta pronta e podemos mostrar, e o nosso argumento é que temos tanta compaixão pela mulher como pelo filho. Porque temos compaixão pela mulher, vamos ajudar a mulher, não tem condições financeiras, então vamos arranjar mecanismos sociais para ajudar essas mulheres que têm uma criança e não têm condições para a ter teoricamente. Vamos ajudar essas famílias. É a nossa posição, não é? E ao mesmo tempo não temos que tirar uma vida, porque na concepção nós sabemos que já está ali uma vida. Então, essa é a nossa posição.
Mas depois vêm casos mais difíceis, não é? Que eles vêm sempre com aquelas raridades que acontecem para tentar nos pôr entre a espada e a parede. Como, por exemplo, e se for um estupro? Se a mulher foi violada? E se foi incesto? O que é que vocês dizem sobre isso? Não é? E é aqui que a compaixão de muitos cristãos começa a sobrepujar-se ao seu pensamento bíblico. Porque ainda há pouco tempo houve no Brasil uma criança, que ainda era uma criança, mas que já tinha a ovulação e que engravidou, e eu vi muitos cristãos a dizer, ai, coitadinha, ainda é uma criança, neste caso o aborto sim. E já estamos a ir contra o pensamento bíblico. Porque se a criança já tinha ovulação, é porque já pode ter filhos. E vamos matar uma criança para ajudar a outra? A nossa posição deve ser sempre bíblica. E nós não podemos ser a favor de nenhuma perda de nenhuma vida. Neste caso, esta criança sim precisava de muito auxílio da sociedade, mas não vamos destruir uma vida para supostamente ajudar outra, porque é tudo no campo das suposições. Portanto, este é um caso claro em que a compaixão humana às vezes não segue o seu padrão bíblico. E eu vi isto nos cristãos. Eu vi em cristãos conhecedores da palavra. Na altura tive zangas até com alguns que mais tarde vieram ter comigo e disseram tu tinhas razão, era contra a palavra. E outros que não disseram nada, mas tive discussões, porque a gente não pode ter compaixão que não é de acordo com a vontade de Deus. Entendem? Isto é um caso. Só vou ler aqui, eu acredito que a maior compaixão é apropriada para a vítima destes crimes, que são perturbadores. Acredito que mulheres assim devem receber todo o tipo de ajuda, encorajamento, apoio que possa ser dado a elas. Eu apenas não acho que se deve tornar uma vítima em alguém que vitima, porque essa pessoa vai destruir a vida que tem no ventre. Entendem? Em casos assim, existem duas vítimas, a mãe e o filho. Ninguém deveria ser punido por ser uma vítima, entendem? Ambos merecem compaixão e apoio. Então não há aprovação bíblica para uma mulher vitimar o seu filho, seja em que circunstâncias for. Ok? Mas segundo a humanidade, esse aborto é um aborto de compaixão. Só que é satânica. E isto é um exemplo, ok? E muitos dizem, isto é uma questão emocional. Ok, é. Assim como a perdição de Jesus sobre a sua morte violenta também foi. E Pedro deixou as suas emoções controlarem a sua mente. E levou a sua mente aonde? A uma direção satânica. Anti o que Deus deseja. Porque uma pessoa, por exemplo, uma mulher, nem vamos falar da criança, mas uma mulher que é violada e tem esse filho, vocês duvidam que Deus não vai ter isso em atenção? Nós não conhecemos o nosso Deus, pois eu conheço casos de mulheres que decidiram não abortar e foram abençoadas com essas crianças. Portanto, nós temos que seguir o direcionamento de Deus sempre. A compaixão não pode ser satânica, tem que ser baseada na palavra de Deus. E agora chegamos a nós. E nós? Não vamos aprender nada sobre Pedro? O que aconteceu com Pedro? Podemos pensar noutras questões contemporâneas, onde os valores satânicos se disfarçam debaixo de uma máscara de compaixão. O satanismo adora fazer isso. Satanás é mestre em fazer isso. Ele é mestre em se vitimizar, em usar a compaixão humana. E é por isso que eu vos digo, esta passagem é das mais importantes, porque é aqui que a gente deve vigiar mais e estar sempre com a palavra de Deus como a bitola da nossa compaixão. Até onde é que pode ir a nossa compaixão? Vocês querem ver aqui algo da ordem do dia? Homossexualidade vem à mente. Soa como uma verdadeira dispensação de compaixão dizer às almas torturadas que deviam abandonar as suas lutas contra a homossexualidade.
abandonar, aceitar as suas paixões, abraçá-las. Mas isto é uma compaixão do inferno, irmão. Isto é compaixão do inferno. Esta é compaixão que ignora a cruz, com as suas igualmente grandes ameaças de julgamento e promessas de redenção, resgate e liberdade. Dizer às almas que estão a sofrer com alguma paixão vil, seja homossexualidade, adultério, roubo, assassinato, e que não têm esperança de libertação, que a sua única esperança é redefinir-se e abraçar o pecado, não é compaixão, parece compaixão, mas é satânica. Vemos estes casos. O que é que a sociedade hoje nos vende sobre a comunidade LGBTQ+, mais YZ, que agora é esses números todos que eu já nem sei o que é quer dizer. O que é que a sociedade nos vende sobre isso? Coitadinhos! Eles nasceram assim! Oh, abracem a vossa sexualidade! Pequem à vontade! É natural o padre. Vamos abençoar os matrimónios homossexuais. Ah, coitadinhos! Compaixão! Não é? Só que nós sabemos que é uma compaixão do inferno. Porque, irmãos, quem de nós aqui não luta contra as suas paixões? Quem de nós aqui não tem uma paixão do inferno? Quem de nós aqui a carne nos chama para fazer o mal? Todos. E nós sabemos que o certo é deixarmos de fazer aquilo que nos faz mal a nós e aos outros. Porque eu, como pai de família, se tiver uma paixão vil, se eu for um adúltero, eu vou prejudicar a minha mulher, eu vou prejudicar os meus filhos, eu vou prejudicar a minha família, eu vou destruir a minha família. Portanto, eu, como cristão, devo embaçar o meu conhecimento de compaixão na Bíblia e dizer adultério é pecado e vai-me levar ao fim. Eu não posso abraçar este pecado. Um homossexual, ao abraçar esse pecado, vai pôr a sua carne e os seus desejos sensuais à frente da sua redenção espiritual. Ele tem que controlar os seus impulsos. Ele tem que lutar contra isso. Jesus aceita como ele vai. Mas isso não quer dizer que ele diga vou-te abençoar a tua união homossexual. Está errado. Jesus vai dizer assim, isso é pecado, meu filho. Queres que eu te ajude a libertar-te deste pecado? E eu vou-te dar aqui condições na tua vida que vai-te ajudar a libertar-se desse pecado. Porque é pecado, meu filho. Porque isso te está a amarrar à carne, meu filho. Isso está-te a agarrar ao reino das trevas, meu filho. Tu não estás a vir para o reino de Deus. Isso vai-te levar só à desilusão, à tristeza. Então, esta compaixão que vemos hoje em dia na mídia, oh, coitadinhos, abracem a vossa homossexualidade. É este caso do Pedro. A compaixão satânica. Então, o que nós devemos fazer a esses que nos vêm com isso é para trás de mim, Satanás! Porque tu só te importas das coisas que são do homem e não te importas das coisas que são de Deus. Entendem agora, irmãos? Com esses que vêm, coitadinha da vítima de estupro, que é para aí 0,01% dos casos de aborto, que é para aí 0,0001%, mas que é o que eles utilizam, que é só nesses casos que eles falam, nós devemos dizer assim, para trás de mim, Satanás, porque eu não vou vitimizar mais uma vida por causa da outra. Para trás de mim. E é por isso que o mundo nos odeia, irmãos. É por isso que o mundo nos odeia. Porque nós dizemos isto. Porque nós dizemos, não é isso que está na palavra de Deus. Não é isso que está na palavra de Deus. Então o mundo, que quer pecar, o quê? Eu libertar-me das minhas orgias gay? Nem pensar. Nem pensar, eu estou a ser o que é, irmãos. Eu estou a dizer o que eles pensam, porque é isto. Esses cristãos matem-nos a todos. Se eles pudessem, matavam-nos, irmãos. E isso vai acontecer durante a perseguição do anticristo. Porque nós vamos continuar a ter esta postura. E o anticristo vai dizer, é por causa desses aí que isto não anda para a frente. Não foi assim que eles fizeram a Jesus? É por causa deste revolucionário que não temos paz na nossa nação. Não foi assim que eles disseram? Irmãos,
Esta é pura verdade. Esta é a verdade que corta à direita. E esta é a verdade que vocês têm que enfrentar todos os dias se são cristãos verdadeiros. Porque se vocês vão alinhar na compaixão do mundo, sabem o que é que Jesus vos vai dizer? Para trás de mim, Satanás. Entendem? Pedro era brother. Era brother. Andava ali. Sempre para todo lado. E naquele momento ouviu o quê? Para trás de mim, Satanás. Se liguem nisso, irmãos. Isto não é brinquedo. Seguir o cristianismo não é brinquedo. É por isso que é verdade. É por isso que é verdade. Nós não podemos ser canas agitadas pelo vento. Vem um ventinho agora da mídia LGBT, os nossos filhos têm que aprender a ser gays, e nós vamos nessa cana agitada por o vento, como eu vejo pessoas do mundo em Portugal, que nós dizíamos assim, atenção, que eles vão começar a vir com as casas de banhos mistas, os manuais escolares estão a ensinar as crianças a ser gay, e eles diziam, há 2 anos atrás, para mim, para a minha mulher, que anda, vocês são malucos, teóricos da conspiração, nunca na vida isso vai acontecer. Aconteceu, e eles agora o que é que dizem? Têm que aprender, têm que aprender. Sabem o que é isto? Canas agitadas pelo vento. E sabem para que o vento vem do inferno, às vezes. Vem do inferno o vento. E leva-os a todos para o inferno. Esta é das passagens mais importantes do Evangelho. Esqueçam a vossa compaixão humana. A vossa compaixão tem uma bitola que se chama a Bíblia. É duro? É. É assim a vida. Ora bem, para terminar, a compaixão agora por nós próprios. Nós temos essa compaixão humana por nós mesmos. Coitadinho de mim. Não é? Olha, eu passo por isso, irmãos. Se não é a minha mulher, está-me sempre a dar na cabeça e eu estou sempre com compaixão de mim mesmo. Obrigado, amor, por me estar sempre a corrigir isso. Porque realmente eu farto-me de compaixão por mim mesmo. E o que é que eu quero dizer com isto? Podemos ler superficialmente todos os particulares acima que vimos. A homossexualidade, o aborto, todas essas coisas que Satanás faz bandeira. É a bandeira de Satanás, é homossexualidade, aborto, isso aí é o que ele mais gosta. Mas há as outras, aquelas que nos tocam a nós, as nossas batalhas específicas. É fácil para alguém que nunca teve um desejo homossexual fazer julgamentos morais de forma superficial. É ou não é? Seu baitola, seu isto, tens desejos, é só isso, mas se calhar ele tem muito fortes. É muito fácil a gente julgar se não tem essas vontades. É muito fácil, não é? Quem aqui nunca teve vontades pode acusar os que têm. Eu nunca nem sei o quê. É ou não é? Mas e quanto à nossa língua maligna? E quanto à minha tendência ao desespero incrédulo? E quanto ao arrogante desrespeito da mulher pelo esposo? E quanto à falta de atenção de um pai pelos seus filhos ou pela sua mulher? São estes diferentes dos outros irmãos que eu falei? Não. Estes são os nossos pecados queridos, não é? E esses nossos pecados queridos, aí nós fazemos o quê? Uma teia de racionalizações à volta deles. Criamos um campo de força de racionalização ao redor dos nossos pecados. São diferentes estes. Isto não é ser homossexual. Então isto não é assim tão mau. Não é? A nossa situação é diferente. Eu até prego a palavra, por isso eu até sou bonzinho. Mas nós também devemos mortificar estes pecados, dar-lhes uma morte dolorosa, irmãos. Lutar, sangrenta, incessantemente, impiediosamente, até que estes pecados deixem de se debater e respirar e sejam substituídos por atitudes e comportamentos que honram a Deus. Não é? Sou a familiar estas coisas que eu disse?
É a compaixão satânica, irmãos. Esta é a compaixão satânica. Portanto, todos nós temos que aprender com Pedro. Todos nós temos compaixões satânicas pelos nossos próprios pecados, que às vezes podem parecer nada de especial, mas que estão a ser autênticas armadilhas espirituais para nós. Então, maridos, corrijam as vossas mulheres nas compaixões delas satânicas. Mulheres, corrijam os vossos maridos nas compaixões deles satânicas, porque geralmente uns não são iguais aos outros. E nós, se não temos mulher nem marido e estamos sozinhos, como alguns aqui, então aí o que é que deve acontecer? Vigiemos e temos que ter como bitola a Bíblia da nossa compaixão. Porque se formos ao Senhor, eu apoiei aquele erro porque tive compaixão. Mais uma vez eu vos digo, Jesus diz-vos assim: para trás de mim, Satanás. A Deus ninguém engana, irmãos. Meu pai dizia assim, e eu entendo agora. Meu pai sempre me disse: de boas intenções está o inferno cheio, irmãos. Cheio, a abarrotar de boas intenções. Portanto, compaixão satânica, até logo. Vocês, sempre a Bíblia e vigiem sempre a vocês mesmos. Está errado. Temos que mortificar a nossa carne. Mortificar os nossos desejos, que isso só nos traz tristeza e desilusão. Esta é a palavra de Deus para hoje. Duríssima, é. Mas Jesus não foi duríssimo com Pedro? Foi ou não foi? Satanás! Hã? Jesus não era palavrinhas massas. Jesus veio guerrear. Jesus veio para uma guerra espiritual, não veio de férias para o mundo. Não foi para o Caribe. Jesus foi para a cruz. E nós devemos fazer o mesmo. Ok? Irmãos, esta era a palavra do dia. A meditação. Demasiado importante para ser levada na boa. Tão importante que agora vamos ter mais de 15 dias para vocês meditarem nisto. Como sempre, eu deixo o link e o Jimmy vai deixar o vídeo no grupo. Eu deixo o link da minha matéria sobre isto também no grupo. E, como sempre, vocês devem orar e pedir a Deus que vos direcione no que aqui foi dito, no que aqui foi exposto, se é realmente assim, que vocês sabem que é. Porque isto que foi dado aqui é 100% Bíblia, é 100% a verdade, a dureza da Escritura. É a vida para nós cristãos. É esta. Havemos de ser livres de tudo isto e deste combate. Vamos. Jesus prometeu. Vamos. Mas por enquanto ainda estamos no campo de batalha. Não dá. Em tempo de... Outra palavra que o meu pai me ensinou. Em tempo de guerra não se lavam as armas, irmãos. Temos que ter sempre as armas prontas. Não dá para perder tempo a lavá-las. Então, muito cuidado com isso. E assim termina a palavra. E hoje, eu não sei se o André Pequina não falou, Jimmy, eu pedia-te que fechasses a gravação agora para fazermos a nossa última oração.